Fala pessoal, Carlos aqui. E hoje, né, vou começar, esse aqui é o início de uma playlist, né, de correção desse livro aqui, ó. Iniciação à Lógica e Matemática, certo? E aí nós iremos corrigir todas as questões, né, desse livro, ou tentar, né, corrigir todas no melhor tempo possível aí, para vocês terem a resolução, né, desse grande livro, certo? E aí nós vamos começar hoje com o capítulo um, certo? E o capítulo um ele é bem tranquilo, certo? É um livro que eu usei na faculdade, e é um livro excelente, certo? E aí, vamos iniciar hoje é, essa parte do capítulo, tá? Então vamos lá. Essa primeira questão é bem tranquila, né? No caso, basicamente, nós temos que dizer quais são verdadeiros e quais são falsos, certo? Então vamos lá. Bom, coloquei a caneta aqui. Agora vamos lá. O número 17 é primo? Bom, né? Verdadeiro, tá? Tem que lembrar lá, pessoal, que os números primos são aqueles números que se dividem por apenas um e ele mesmo, tá? Então, o 17 só tem dois divisores, certo? Que é o 1 e o próprio 17. Isso torna ele primo, tá? Letra B. Fortaleza é capital do Maranhão? Bom, isso daqui com certeza é falso, tá? Até porque Fortaleza é a capital do Ceará e não do Maranhão, tá? Letra C. Tiradentes morreu afogado? Bom, isso aqui também é falso, tá? É, como no caso, na história, né? Assim, o mais comum da gente acreditar é que ele morreu enforcado, né? Então, obviamente, isso aí torna ela falsa, tá? Questão letra C. Deixa eu tirar um negócio aqui da frente. Questão letra D, quer dizer, 3 mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado? Pessoal, isso aqui também é falso, tá? Por que que é falso? Bom, quando a gente tem, né? Quando temos, por exemplo, a mais b ao quadrado, isso aqui quer dizer que é o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Ou seja, faltou esse termo aqui do meio, tá? Então, assim, não tem como dar esses valores aqui, certo? Então vai ficar faltando essa partezinha do meio, obviamente vai tornar ela falsa, tá? Para quem nunca viu isso aqui é lá de produtos notáveis, tá? Matemática básica, certo? Então toma cuidado com isso daí. Vamos apagar aqui. E letra E. A letra E também vai falar sobre trigonometria, né? O valor arquimediano de π é 22 sobre 7. Bom, o valor, né, arquimediano, né? Geralmente fala arquimediano, mas aqui está escrito arquimediano. O que acontece? Esse valor é um valor que a gente chama de aproximação, tá? Ou seja, o π ele é um valor que a gente chama de irracional, certo? É irracional. Ou seja, nós não conseguimos transformar em fração. Só que os números irracionais nós conseguimos fazer aproximações em frações. E aí está perguntando se essa aproximação seria o 22 sobre 7, certo? Se você colocar na sua calculadora aí, vai ver que alguns números eles realmente vão bater com o do π, certo? Só que lógico que em alguma casa decimal eles vão começar a mudar, tá? Então, sim, tá? O valor arquimediano de π é 22 sobre 7, tá? Então, verdadeiro. Letra F. A letra F fala que o menos um, né, é menor, tá? Quando a boca tá, o bico é sempre virado para o menor número, tá? Então, o menos um, ele é menor que o menos 7. Verdadeiro ou falso? Bom, falso, né? Por quê, pessoal? Porque no caso tinha que ser o contrário, tá? Então, assim, o menos um, temos que lembrar lá que é das propriedades dos negativos, o seguinte, ó. Quanto os negativos, né, eles estão mais próximos do zero, maior, certo? E no parte positiva, quanto mais longe do zero, maior, tá? Então, o menos um aqui, ele é o maior, no caso, vamos dizer assim, ele é o maior número negativo, certo? Por quê? Porque está mais próximo de zero. Então, quanto mais longe do zero, menor. Então, o menos um é maior que o menos 1000, tá? Automaticamente, o menos 7 não pode ser maior que menos um. Então, isso aqui vai ser falso, tá? A letra G.
A letra G fala que 0,131313 é uma dízima periódica simples, certo? Bom, vamos lá. O que é uma dízima o que é uma dízima periódica primeiro, né? A dízima periódica, né? Ele no caso é realmente isso daqui, ó, tá? Ou seja, é um valor, né, que é um número decimal, que ele vai ficar se repetindo, né? Vai ter um padrão, vai ficar se repetindo ali, certo? E quando isso acontece, nós chamamos que ele é uma dízima periódica, tá? Porque existe a dízima não periódica. Me dá um exemplo então de dízima não periódica? É o π, tá? O π é um desses exemplos, certo? Pois o π, ele no caso vai ficar 3,14, 16, 15, sei lá. Então assim, não tem um padrão, tá? Só que aí no caso aqui nós temos um padrão, que é o 0,13 que está se repetindo, tá? E aí temos que saber agora também se ele é um número, se a dízima é periódica simples ou composta, né? Para ser simples, pessoal, no caso não tem que ter um antiperíodo, tá? O que é um antiperíodo? Por exemplo, 0,2313, 13, certo? O que acontece? O 2 está quebrando esse período, não tá? Porque essa parte aqui se repete. Quando nós temos um antiperíodo, né? Um antiperíodo, isso aqui vai ser uma dízima periódica composta, tá? Certo? Como ele não tem antiperíodo, realmente é uma dízima simples, tá? Automaticamente, essa aqui é verdadeira, tá? Letra H. Na letra H diz que as diagonais de um paralelogramo são iguais. Pessoal, assim, não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque se isso acontecer, ele vai até ter uma outra propriedade, né? Não vai ser nenhum paralelogramo, certo? Então, a gente não pode considerar isso verdade, por quê? Porque isso não é uma característica intrínseca do paralelogramo, tá? Então, tome bastante cuidado. Então, letra H vai ser falsa, tá? Letra I. Todo polígono regular convexo é inscritível. Bom, o que é ser inscritível, né? Vamos supor que você vai pegar um polígono regular convexo, né? Vou pegar, sei lá, um triângulo, certo? Vamos pegar um triângulo regular. Se é um triângulo regular, automaticamente todos os lados deles são iguais, certo? Ou seja, esse aqui vai virar um triângulo, né? No caso, seria isósceles se tivesse duas, escaleno se não tivesse nenhuma, e equilátero se tem os três lados iguais. Aí está perguntando se todo triângulo inscritível, quadrado, né, retângulo e tal, por aí vai, todos os polígonos que são todos os polígonos que são convexos são inscritíveis, ou seja, nós vamos conseguir inscrever, né, colocar ele dentro de um círculo. Bom, isso aqui é verdadeiro, tá? É uma característica dos polígonos, tá? Então, lá da parte de geometria plana, muito importante, tá? Opa. E letra J, o hexaedro regular tem 8 arestas. Bom, o hexaedro, pessoal, é uma figura que tem hexa porque tem 6 lados, tá? Desculpa, 6 faces, não falando lados na geometria espacial. Mas aí o que acontece? Ela, no caso, não tem automaticamente 8 arestas, ela tem 12, tá? Então, automaticamente, a letra J é falsa, certo? Vamos para as próximas. A letra K, ela fala o seguinte: a expressão n ao quadrado menos n mais 41, com n pertencente às naturais, tá? Lembrando que só pode estar, então, números inteiros e positivos, só para dois números primos. Cara, é uma questão bem interessante, porque isso aqui a gente fala muito lá na parte de teoria dos números, tá, pessoal? E eu já adianto uma coisa, você não precisa nem provar. Se alguma coisa que falar aqui assim, vai gerar sempre números primos, vai gerar sempre, né, alguma coisa relacionada a números primos, você já pode considerar isso aqui como falso, tá? Uma dica de ouro, tá? Por quê? Porque não existe nenhuma técnica adequada para você encontrar números primos, né, com uma fórmula, tá? Não existe uma fórmula para você encontrar números primos, tá? Então, quando você for estudar a teoria dos números, né, se você for graduando em licenciatura em matemática, né, for bacharel em matemática, qualquer coisa que vai envolver cálculo e vai estudar a teoria dos números, você vai aprender isso lá. Mas saiba que em algum momento vamos ter algum número que nós vamos jogar isso daqui no n e não vai gerar um número primo, tá? Letra L. Todo número divisível por 5 termina por 5. Pessoal, isso aqui também tá falsa, tá? Tá falsa. Por quê, Carlos? Bom, se no caso na letra L, né? Porque é o seguinte, nos critérios de divisibilidade,
né? Nós também falamos isso muito em números primos. Números primos não, em teoria dos números. O critério de divisibilidade por 5 é o número terminar com 0 ou 5, né? Então vamos lá, quais são os divisores de 5? Os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ou seja, terminaram em 0 e 5, certo? Então a letra L está errado, tá? Então todo mundo dividido por 5 termina por 5? Não, por 0 e 5, tá? Toma cuidado. M, o produto de dois números ímpares é um número ímpar? Bom, vamos ver essa letra M. Se você pegar o número 3, por exemplo, número 3, e pegar o número 7, certo? Multiplicar, 3 vezes 7 dá o quê? 21, certo? Se eu pegar o número 1, multiplicar com o número 3, 3 vezes 1 dá 3, certo? Ou seja, realmente, no caso, nós temos que, nesses casos aqui que a gente pegou, vai dar números ímpares, certo? Aí vai ser sempre verdade? Bom, adianto que sim, tá? Vai ser sempre verdade, tá? Lógico, obviamente também lá, em teoria também a gente mostra como é que isso acontece, né? Já já a gente vai criar uma resolução do livro do Reifez, eu acho, que se pronuncia assim, que fala sobre teoria do número e vai ter muita questão sobre isso, certo? Questão N. A N diz o seguinte: seno de 30 graus mais seno de 60 graus é igual a 2? Vamos ver, né? Bom, quanto seria o seno ao quadrado de 30? Bom, seno ao quadrado de 30, para quem não lembra, o seno de 30 dá meio, certo? E o seno de 60? O seno de 60 vai ser, no caso, raiz de 3 sobre 2, certo? Aí vamos levar os dois lados ao quadrado. Esse aqui ao quadrado vai ficar 1/4, né? Mas esse aqui ao quadrado vai ficar o quanto? Vai ficar 3 sobre 4. Vamos somar os dois para ver quanto é que vai dar? Quando, no caso, soma de frações, repetimos o de baixo, certo? E somamos o de cima. 3 mais 1, 4. Ou seja, vai dar 1, tá? E não 2. Então, essa daqui na N está falsa, certo? Vou pagar aqui rapidinho. Na questão letra O. A letra O é bem interessante também. É porque a maior parte dessas questões aqui a gente fala bastante em teoria dos números, pessoal. Teoria do número, indução. E essa matéria é até um pré-requisito para teoria dos números, né? Por quê? Porque você vai ver que muitas dessas coisas vai ser usado lá, né? A lógica é justamente para isso. Aí a questão O fala sobre, é uma formulazinha que tem, né? Que nós temos aí. Ele fala que é o seguinte, que você somar 1 mais 3 mais 5 mais, né? Ou seja, está subindo de 2 em 2, uma PA de razão 2, certo? No caso, do 1 para 3 foi 2, do 3 por 5 foi 2, e aí no caso, até você multiplicar por 2, subtrair 1, né? Ou seja, sempre multiplica 2, subtrai 1 ao quadrado é igual a n ao quadrado. Isso aqui é verdade, tá? Eu não vou mostrar aqui esse daqui, até porque no caso a gente vai mostrar isso lá na parte de indução, tá? As questões que sobre indução a gente vai mostrar isso lá, certo? Na letra P, a letra P, né? Ela diz o seguinte: as raízes da equação x ao cubo menos 1 é igual a zero são todas reais. No caso, isso daqui é uma questão bem interessante, tá? Por quê? Porque no caso, o x ao cubo menos 1, ele pode representar a seguinte forma fatorada: x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, tá? Cara, isso aqui vai te salvar muito, tá? Sempre quando você vê essa forma aqui, você pode escrever assim, tá? Isso aqui é produto notável. E o que acontece? Quais são as raízes disso daqui? Bom, na verdade, o que são as raízes? São os valores que vai tornar tudo isso daqui igual a zero, tá? E aí o que acontece? Igual a zero. O que acontece? Aqui nós temos uma raiz, né? Que é qual? A raiz aqui é 1, tá? Porque 1 menos 1 dá 0, tá? Então temos uma raiz. Agora, o que vai tornar isso aqui igual a 0, tá? Essa parte aqui. Bom, vamos ver. Para saber quanto é que vai se tornar igual a 0, nós vamos ter que fazer o delta, né? Para saber quantas raízes reais vão dar isso daqui, certo? Lembrando que uma raiz que está elevada a 3, né? Elevado a 3, ó. No caso,
no caso, o valor x, né? Variável. Como está levando a 3, ela pode dar até 3 raízes reais, tá? Até 3 raízes, vamos dizer assim. Não necessariamente reais, tá? Aí vamos lá, delta. O delta vai ser o quê? O b ao quadrado, né? Que vai ser 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que também é 1, vezes o c, que também é 1. O delta é o quê? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes 1 dá menos 4. Delta é igual a menos 3. Opa, tá vendo aqui? Quando o delta ele é negativo na raiz cúbica, né? Na raiz quadrada, desculpa, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer que ele vai ter soluções imaginárias, tá? E aí ele vai dar duas soluções imaginárias, tá? Então vamos ter três raízes realmente, mas duas delas vão ser imaginárias. Por quê? Porque vai ser, como ele é negativo, no caso ela não vai tocar o eixo dos reais, tá? Ela não vai nem encostar, vai nem chegar perto, tá? Então, aqui está perguntando se todas elas são reais. Errado, tá, pessoal? Super errado aí. A letra P vai ser falsa. Deixa eu apagar aqui. A letra Q. A letra Q diz que o número 125 é cubo perfeito. Bom, o que é um cubo perfeito? É um número, né? A raiz cúbica, né? Quando vai ter um número n elevado ao cubo, que vai dar o próprio n, certo? Vamos lá. O 125 é algum número elevado ao cubo? Bom, vamos ver. Acredito eu que seja o 5 ao cubo, não é? Porque 5 vezes 5, 25. Aí 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 11, 12. Opa, realmente. 5 ao cubo dá 125. Então, eu posso colocar ele como 5 elevado a 3, que eu vou cortar esse 3 aqui com esse 3. Automaticamente vai dar 5, tá? Então, a letra Q também é verdade. Letra R. A letra R, ele diz o seguinte, ó. Ele diz que o 0,4 e o menos 4 são raiz da equação x ao cubo menos x menos 16x, certo? Como é que a gente resolve isso daqui? Bom, vou reescrever essa questão, né? Botar x ao cubo menos 16x. E aí eu vou botar isso aqui, vou botar o quê? Vou botar o x em evidência, tá? Então x que multiplica x ao quadrado menos 16 igual a zero, certo? E aí ele diz o seguinte, o que acontece quando a gente tem esse daqui numa equação? Acontece o seguinte, nós temos aqui duas raízes, que o x aqui ó, vai ser igual a zero, né? Ou seja, x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 16 é igual a zero, certo? E aí acontece, bom, aqui não precisa usar básica, né, pessoal? É só você jogar o 16 para o outro lado e dá certo. X ao quadrado é igual a 16. Passo o 2, o expoente para o outro lado, vai ficar em forma de raiz quadrada, certo? E raiz quadrada de 16 dá 4, certo? Mais ou menos 4, tá? Porque vai ficar mais ou menos 16, então vai ficar mais ou menos 4. Então nós temos três raízes. O x igual a 0, x igual a 4 e o x igual a menos 4, né? E aí está falando que no R ele fala que as raízes são 0,4, né? 0,4. Não, no caso seria aqui, desculpa, aqui seria 0, 4 e menos 4. É porque tá bem juntinho e parece que é 0,4. Então, essa questão aqui daria, assim, daria dupla interpretação, tá? Mas ela é verdadeira, certo? Porque é o 0, 4 e o menos 4, tá? Mas, assim, pela forma que foi escrita a questão aqui, realmente pode dar a ideia que é um número decimal, só que tá errado, tá? Então, no caso, tomar cuidado quando for ver esse tipo de questão, certo? A questão S, certo? A questão S diz o seguinte, o cubo é um poliedro regular. E aí, verdade ou falso? É verdade, tá, pessoal? Ele é um poliedro regular, por quê? Porque, no caso, ele é uma figura, né? E todos os seus lados são iguais, tá? Todos os seus lados, não, desculpa, arestas, todos os seus arestas são iguais, o cubo, certo? Automaticamente, ele é um poliedro regular, tá? Deixa eu apagar essa partezinha aqui. A questão letra T. Seno, né, de π sobre 2 mais x é igual a seno de π sobre 2 menos x, tá? Pessoal, isso aqui é uma propriedade bem conhecida trigonométrica, tá? E eu já disse para vocês que ela é verdadeira, tá? Para provar ela, no caso era bom dar uma olhada em trigonometria, mas existe sim essa propriedade,
tá? No caso, a gente demoraria muito tempo para poder provar que isso aqui é verdade, né? A prova, no caso, seria bem simples, né? No caso, nós vamos usar aquelas relações trigonométricas, por exemplo, como a gente faz o seno da soma de alguma coisa, né? Π sobre 2 mais x, por exemplo. Bom, aí a gente usaria aquela forma, né? Seno A, né, que é o seno do primeiro, vezes cosseno do segundo, que é o x, né? Mais seno do segundo, que agora inverte, vezes cosseno do primeiro, certo? A gente faria isso para isso. E no seno do segundo, seno de π sobre 2 mais x é igual a, no caso aqui, desculpa, aqui é menos, né? É a mesma coisa aqui, só que aqui a gente troca o sinal, certo? Então vai ficar seno de π sobre 2 vezes cosseno x menos seno de x vezes cosseno do segundo, certo? Opa, tem um negócio aqui. E aí pronto, né? Basicamente agora a gente tem que ver como é que vai ficar essa parte de cima. Na primeira, aqui ó, na primeira vai ficar seno de π sobre 2, vai ficar, no caso, seno de π sobre 2, né? O que é π sobre 2? É o 90, né? E aí, o 90, no caso, quando está o seno, né, lá no círculo trigonométrico, ó, o π sobre 2 está aqui. Aí o seno está aqui, né? Essa aqui é o reto do seno. Então, quando o seno é π sobre 2, ou seja, esse cara aqui vai ser 1, tá? Então vai ficar, vou apagar aqui. Então vai ficar o seguinte, vai ficar aqui 1 vezes cosseno x mais seno x vezes cosseno sobre π sobre 2, né? Automaticamente é o quê? É zero, tá? É zero, ou seja, vai zerar essa parte todinha aqui. Então nós temos que isso aqui tudo, ó, que seno de π sobre 2 mais x é igual a... Bom, vai ficar esse aqui, vai zerar, né? Vai ficar só o cosseno x, certo? Ou seja, seno de π sobre 2 mais x é igual a cosseno x, certo? E aí o seno disso daqui, né? P sobre 2 menos x, no caso, a gente vai ter a mesma ideia. Por quê? Porque isso aqui também vai zerar, certo? Vai dar zero, né? Porque cosseno de π sobre 2 é zero, certo? E essa parte aqui vai dar quanto? Essa partezinha aqui vai dar o próprio cosseno x, ou seja, seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno também, certo? Cosseno x. Automaticamente, um é igual a outro, tá? Assim, então eu provei um pouco em rápido porque não é o foco dessa disciplina, tá? Mas sim, é verdadeira, tá? É bom para você dar uma relembrada em trigonometria, né? Mas essa aí é a prova, tá? Pronto, e a última agora, letra U. Ele quer saber se a tangente de π sobre 4 é menor que a tangente de π sobre 6. Né? A tangente de π sobre 4, pessoal, ela é igual a 45 graus, tá? Por quê? Porque π é 180, dividido para 4 dá 45. E 180 dividido para 6 vai dar 30 graus. Ou seja, a tangente de 45 graus é menor que a tangente de 30. Vamos ver. Bom, lá na tabelinha, lá, quando vocês forem estudar, né? Vocês estudaram que aquela parte lá da tangente era raiz de 3 sobre 3, para quando era 30. O 45, raiz de 3 sobre 3, 1. E o 60 era o próprio raiz de 3, né? Então, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Então, para 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. E para 45, dá 1, certo? E aí tem que saber, o 1, né? Ou seja, 1 é maior, né? Porque tem gente de 30, desculpa, no caso, raiz de 3 sobre 3 é maior que 1, né? Que tem gente de 45 dá 1. É isso que a gente tem que saber. Vamos lá. A raiz de 3, pessoal, raiz de 3 é aproximadamente 1,71, certo? Então, vamos lá. Vamos dividir, então, a raiz de 3, vou botar aqui na calculadora, raiz de 3, 1,73, né, na verdade 1,73, tá? A aproximação dela. Se eu dividir por 3 isso, vai dar, isso aqui vai dar 0,1.
0,57, certo? Ou seja, ele está abaixo, né, do 1, né? Se ele está abaixo do 1, automaticamente isso daqui vai ser falso, tá? Então pronto. Então essa daí é os nossos gabaritos aí, tá? A questão também, no caso, são questões assim que envolvem bastante uma parte de. São as questões de, como eu posso dizer, uma relembrar, né? Vamos dizer assim, são revisões que nós temos aí dentro do da parte de lógica aqui, né? Que vai usar para você relembrar, né? Fazer uma revisãozinha e tal. É bem legal isso desse livro, certo? Então é isso, tá? Então aí, ó, gabarito da primeira, tá? Da primeira parte aqui, ó, da A até a letra J e da letra K até a letra U, tá? Então é isso aí, pessoal. Fica aí até o próximo vídeo. Valeu!